Você já fornicou. Porque a Bíblia diz, sabe o quê? Em relação à santidade, nós devemos ser santos, como é santo o nosso Pai Celestial. E quem é santo não é só por fora. Quem é limpo não é só no aspecto externo, é limpo de dentro para fora. Jesus, no capítulo 15 de Mateus, diz o seguinte: olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Porque no interior está o adultério, está a fornicação, estão os roubos, enfim, o homem maquina, o homem programa de dentro no seu interior, na sua mente, e aí ele executa. Como o Evangelho, ele é o caminho que propõe uma vida nova, o Senhor está dizendo para todos quantos o seguem, que a mudança tem que começar de dentro. Paulo disse assim, ó, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, foi recriado, as coisas velhas passaram-se e tudo se fez novo. Se outrora você era um adúltero em potencial, vivia cobiçando, vivia desejando, hoje em Cristo, a tua velha natureza, ela tem que ser crucificada juntamente com Cristo. Se você era uma cobiçosa, incontinente ou incontinente, você em Cristo, você é uma nova criatura. A Bíblia diz o seguinte, Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, aconselhando aqueles irmãos, fazei morrer a vossa natureza terrena. Vamos abrir lá a Bíblia. Abre a sua Bíblia quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, tratando de assuntos relacionados às paixões da carne, porque alguns acham que, mesmo estando na graça, tendo o Espírito Santo, porque na graça o crente é habitado pelo Espírito Santo, e ele, habitado pelo Espírito Santo, ele tem a graça e a misericórdia de não se dobrar diante do pecado. Veja o que diz aí, no capítulo 3, carta aos Colossenses, no versículo de número 5, assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Viu aí? Eu e você, enquanto crentes em Jesus Cristo, somos aconselhados pelo apóstolo Paulo, que aconselhou aos Colossenses que têm a mesma natureza, tinham a mesma natureza terrena que eu e você, que nós façamos morrer essa mesma natureza. Então, meu irmão, você que ainda é cobiçoso, você, minha irmã, que ainda é cobiçosa e vive dizendo, o diabo me tentou, o diabo me tentou, saiba que o diabo já está condenado. E se você continuar ouvindo conselho de um condenado, você também cairá em condenação, porque ele já está condenado. Você tem um amigo que é chamado Jesus. Você tem um Senhor chamado Jesus. Você tem o Espírito Santo, que é o teu auxiliador, o paracleto. Melhor, ele não só está ao lado, ele habita dentro de cada crente para fortalecê-lo, a fim de que ele tenha consistência e conteúdo para subjugar e dominar a natureza terrena. O Evangelho não é brincadeira. Todo esse acervo espiritual que nós temos é para que nós tenhamos fortaleza em Deus para vencer a nossa natureza pecadora. Ela tem que ser impregnada pela natureza, pela divindade do Senhor que habita em nós. Essa história do Espírito Santo só para ter visão, revelação, profecia, coisas externas, 2
Se você é um crente, que a sua carne treme, o teu coração palpita quando você vê uma mulher, ou você quando vê um homem, meu irmão, você ainda não sabe o que é servir a Jesus. Você ainda não entendeu o que é servir a Cristo. Os teus olhos têm que ser santos. O teu pensamento tem que ser santo. O seu formular interior em relação às irmãs tem que ser santo. A irmã pode até estar nua perante você, ou o irmão pode até estar nu perante você, se você for santo, porque essa é a essência da palavra, separado, santo, separado, de dentro para fora. Você vai olhar como um irmão, e você vai olhar como uma irmã, porque em você habita o Espírito. Então, eu não entendo o que diz a Bíblia. Se o seu comportamento é emotivo, carnal, cobiçoso, e você diz que tem o Espírito Santo, e a Bíblia que está dizendo que você e eu, nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena. E eu quero ainda avançar nisso. Olha o que o Senhor, o que eu estou pregando aqui, irmãos, é o que o Senhor Jesus está falando. E é o que Paulo está concordando, que é o mesmo Espírito. Então, se eu também tenho o mesmo Espírito, eu vou concordar, vou divulgar aquilo que Jesus ensinou. Veja o que ele diz em relação ao capítulo 5 de Mateus, versículo 28. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, cometeu adultério com ela no seu coração. Aí Jesus aconselha assim, ó: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Jesus aqui não está dizendo que o camarada tem que tirar a pessoa da frente, que tem que tirar a pessoa do ambiente. Não, o problema é você. O problema é a tua natureza que não se submete ao governo do Espírito Santo. O problema está em você que ainda não entendeu que o reino de Deus não é um ambiente da libertinagem e do adultério virtual. E hoje é comum há muitos irmãos, muitos pastores, muitos maridos estão acabando com o seu casamento através da internet, através do Orkut, YouTube, enfim, toda essa tecnologia virtual que leva para a residência das pessoas um mundo, mas que essa pessoa, o problema não é a tecnologia, mas é ela que ainda não se purificou, não lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, ele diz assim, ó: subjugo o meu corpo e o reduzo a servidão ou submissão, para que depois de pregando a outros, eu mesmo não venho a ser reprovado. Então você e eu temos que subjugar, dominar o nosso corpo com as suas paixões